Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Saúde na TV. Hoje recebendo um rapaz que pegou uma gerência muito difícil de comandar, mas ao mesmo tempo tem as suas maneiras de dirigir ele, porque ele tem muita experiência. É um rapaz que já operou bastante como representante nas grandes empresas de farroupilha como SAS, Tecnovido e Maltec, que por sinal a SAS e a Maltec eu sei que estão entre as 10 maiores do Brasil no seu ramo. A Tecnovido também não está muito longe disso, porque se juntar a todas as empresas. Então um rapaz que tem experiência em empresas que nem essa, pode facilmente ser um gerente geral do ProSaúde. E foi contratado recentemente para gerir esses milhões que são investidos na saúde, e ele vai nos passar tudo que o ProSaúde presta de serviço para a comunidade. Carlos Garcelli, obrigado por ter aceito o convite. A Câmara 3 é tua para te dar o primeiro oi para os nossos telespectadores. Olá, Gracir. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e bater um bate-papo e tirar algumas dúvidas que o pessoal tem em relação à Associação ProSaúde. Muito bem. A gente sabe que tu já ajudava no hospital, junto ao conselho, né, para gerir a saúde, né? E como é que foi aceitar esse desafio de largar uma carreira bem sucedida tua, né, para fazer um trabalho que não te dá uma estabilidade, né? Ele te dá a possibilidade de ajudar, mas não a estabilidade. Como é que foi esse desafio para ti, Carlos? Então, foram 15 dias de tempo para pensar, junto com a família, porque eu já trabalhava na área da saúde, né? Dentro da minha representada, eu visitava os hospitais do Rio Grande do Sul, praticamente conheço todos os hospitais do Rio Grande do Sul. Pela Maltec? Pela Maltec, conhecia os hospitais da parte interna, tinha conversa com administradores, com gestores, via sempre a dificuldade que eles tinham em gerir uma casa de saúde que não dá lucro, né? Onde os recursos são escassos e mesmo assim tu tem que prestar o atendimento ao cidadão. E eu sempre achei muito bonito esse trabalho. Em um determinado momento, quando o Hospital São Carlos estava numa situação bem complicada, e eu ouvia pela rádio, porque eu estava na estrada, a situação. E eu sentia estranho porque nas outras cidades as pessoas gostavam e tinham carinho com o hospital da cidade deles. E em Farroupilha, o Hospital São Carlos era um alvo de muita crítica e muita... Depois da intervenção do Clayton, né? Isso. Daí eu falei, deixa eu ver o que está acontecendo aí. Tu te ofereceu para trabalhar? Sim. Eu achei que fosse o Zine e a Ivonete que tinham te Não, contratado. o Zine é um parceiro nosso, ele nunca me colocou em situações que ele não achasse. Sim. Mas ele sempre foi o parceiro. Pouca gente sabe, eu vou interromper, pouca gente sabe que o Zine fez grandes contribuições para o hospital. O Zine é fantástico, o Zine é fantástico. E, inclusive, substituiu a lavanderia, né, em função da Maltec, sem custo nenhum para o hospital. O Zine, inclusive, ele prestou manutenção para os equipamentos da lavanderia do hospital sem custo. Mão de obra. E doou uma máquina também. Sim, doou uma secadora de 34 quilos, ele prestou serviço. Ele nunca fala, porque ele não é o jeito dele, mas assim, é uma pessoa fantástica. E a Ivonete também participa dos voluntários da saúde, né? Mas daí tu aceitou o desafio, ou tu te ofereceu e te aceitaram? Eu fui convidado por aquela época pelo Adamoli, né? Porque teria uma convenção, uma reunião no hospital para assumir uma nova gestão, uma nova associação que se formaria. Uma pessoa que eu conhecia, admirei muito, o Adamoli. Eu estive lá visitando, o pessoal me convidou para ser associado, eu me associei. E naquele momento, a partir daquele momento, a gente começou a fazer algumas ações, né? Junto ao hospital. Naquele momento, a Janete não tinha vindo para cá ainda, foi mais tarde. E uma das primeiras ações que eu fiz junto ao hospital foi a questão da reformulação, da adequação dos processos de lavanderia, né? Eu me lembro que eu cheguei um dia lá, tinha muita roupa podre no fundo da lavanderia, Olha só, cara. A gestora da lavanderia tinha sido demitida, eu trabalhava 18 anos lá, tinha sido desligada, dentro daqueles que foram demitidos sem ter recebido, né? E a pessoa que assumiu não tinha muita experiência, então eu falei, poxa, tá chato, porque as voluntárias da saúde fazem campanha e aporte de dinheiro para comprar enxoval novo, e o enxoval tá ficando podre no chão, porque empilhava a roupa, de baixo ficava, né? Sim. E o manual de instrução da lavanderia, instruções de trabalho não existia mais. Então eu me dispus, me coloquei à disposição do pessoal e disse, olha, eu vou fazer essa tarefa. Então a gente fez toda a reescrituração do processo de trabalho da lavanderia. E nesse processo que a gente falou com o Zine, porque tinha muitas máquinas que estavam em um estado muito ruim, que não tinha manutenção por falta de recursos e tal. E o Zine abraçou a causa, então ele
fazia toda a manutenção das máquinas da lavanderia sem custo de mão de obra. O hospital só tinha que comprar as peças, né? Tu botou a mão na massa no começo já. Sim, sim. Ah, eu não consigo olhar as coisas e não ter... é. Se a gente pode já. E aí, tive esse gosto. O hospital, nós tivemos uma reunião uma noite, que nós estávamos em 4 pessoas lá, que eu me recordo como fosse hoje. Era eu, a dona Elizabeth, Clarimonda e Simone, e nós tínhamos decidido que a semana o hospital fechava ou não. Né? Que decisão, hein? E aí, nós conversamos e falamos, olha... O Clarimundo já era meu parceiro naquela época, né? Falei, pessoal, eu acho que é uma decisão que não cabe a nós. Eu acho que a gente está na hora de a gente externar o que está acontecendo com o hospital para as entidades. Aí foram para a Six. E aí eu falei pro Clarimundo, cara, tem um cara aí que assumiu a Six faz pouco, faz academia comigo lá e tal. Daniel Bump. Que é o Daniel. Falei, aí o Clarimundo, não, deixa que eu falo com ele, porque eu me dou muito bem com o Daniel. O Daniel é um cara fantástico, uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, né? Assumiu a Six, achou uma gestão fantástica. Depois eu fiz parte da Six como diretor também com ele. E aí, assim, tu via a iminência do hospital fechar. E o hospital não fechou, a sociedade comprou a ideia, se aproximou, se uniu, os voluntários ficaram cada vez mais fortes, a sociedade contribuiu, vários empresários contribuíram. E graças a Deus se manteve o hospital, porque imagina nesse momento de pandemia o Hospital de São Carlos tivesse fechado. Quantas vidas a gente teria perdido porque esse hospital não estaria mais aí. Apesar de muito esforço de muitos, o hospital era para fechar, alguns teimosos foram lá e fizeram o hospital ficar aberto. E eu até comentei para o Raimundo, se nossos avós e bisavós tivessem a oportunidade de falar alguma coisa, a primeira coisa que aconteceu, eles iam levar uma tunda, né? Porque eles em 15, 20 construíram o hospital e nós em 70 mil habitantes, 67 mil habitantes, ia conseguir fechar, né? Na época o Molon fez uma carta muito grande no jornal e externou isso aí também. Carlos, eu queria ver contigo assim, essa parte tu trabalhou quanto tempo junto na administração do hospital voluntariamente? Foi bastante tempo, né? Foi bastante tempo. Eu só não sei te recordar por quanto tempo. Sim, e depois... Mas quando tu entrou, era o Fardim ainda o presidente do hospital? Não. Quando entrou, era o Neide já. Claro, já era o Neide. O Neide. Ah, sim. Aí foi quando o Clayton disse, não quero mais o hospital, né? Depois que o Clayton disse, assumo que tá tudo ok. Tudo ok, entre parênteses, né? Tudo ok, ele conseguiu. E tu vê, né? É uma coisa que é difícil de aceitar, a gente sabia na época. Hoje o Dr. Clayton está atendendo no hospital normal, né? Então, tudo que ele fez, queria transformar em SUS e tudo, que não vem o caso aqui, né? Que ele era um erro dele, né? Eu fui um que muitas vezes bati feio no Face para ver se acordava a administração, mas não teve jeito, né? Mas, Carlos, e a tua entrada no ProSaúde? Assim que a administração começou, tinha o problema da presidência, que tinha que mudar e tal, né? Tu entrou quando no ProSaúde? Eu comecei a trabalhar no ProSaúde dia 5 de abril desse ano. Demorou praticamente 3 meses para começar. O pessoal conversou comigo em final de fevereiro, né? E aí eu levei um tempo para pensar e eu tinha, por respeito e por consideração com a empresa que eu trabalhava, prestava serviço. Que é a Maltec, 12 anos? 12 anos, eu procurei o pessoal, informei da minha decisão. O pessoal sempre muito bacana, a gente se acertou e eu consegui me liberar no final de março. Eu falei, não, março, eu falei, não, 1º de abril eu não começo, né? Eu começo no dia 5, que era na segunda-feira. E no dia 5 eu estive lá, iniciando no ProSaúde. E ali assumiu a gerência geral e manteve todo o quadro ou já trouxe algum administrador no início contigo? Não, eu trouxe comigo um gerente de RH. Só um gerente de RH. O pessoal pensou em mim naquele momento porque, como eu já tinha esse histórico com o hospital, né? Tinha um entendimento muito grande, tenho ainda muito com o Clarimundo, conhecia o pessoal do hospital, então ficaria interessante ter uma boa comunicação entre os entes da saúde do município, né? Entre a Secretaria da Saúde, que é o Clarimundo, comigo no ProSaúde e com o hospital. Então, essa foi a ideia, de melhorar a comunicação desses 3 entes para que fosse melhor o bem comum da população, né? Fluiu o trabalho, né? Nossa, a gente fala muito. Eu acho que assim, o povo de um modo geral, apesar de seguidamente estudar entrevista no Espaço, né, que é bem esclarecedor, o Rogério sabe fazer as melhores perguntas e para mim é o melhor radialista do estado ou que está do Brasil, porque ele vive a rádio, né? Então ele sabe os problemas e procura também esclarecer a população, que é o nosso caso também. Jamais querendo chegar no nível dele, porque é muito difícil, não tem como, né? Mas assim,
quais os principais serviços que o ProSaúde presta para a população? Postos, etc. Enumera os principais para o povo que está nos assistindo acompanhar melhor esse... Então, o ProSaúde ele é uma empresa, né? É um terceirizado, um prestador de serviços da Secretaria Municipal de Saúde, né? Que tem por objetivo gerar atenção básica, né? Então, são os postos de saúde, são as estratégias de saúde, né? Que hoje tem estratégia de saúde no bairro Cinquentenário, Belvedere, 1º de Maio, São José. Que são os postos. Que a gente chama de estratégia de saúde da família, né? Mas para o povo é o posto. É o posto, né? O América, né? O Monte que é Pascoal. O mais novo, o América, né? Isso. E a única unidade que não é gerenciada pelo ProSaúde é a do Cruzeiro, né? Que a do Cruzeiro ela ficou com a Secretaria da Saúde, né? Porque não pode ter 100% da atenção básica terceirizada, então um posto tem que ficar. E a Vila Esperança e o Burati também, que naquele momento a gente chegou, eram 2 unidades que estavam fechadas, né? Por exemplo, hoje, como é que funciona assim? Urgência, emergência, hospital? Hospital. Até que hora que trabalham os postos normal? Então, os postos de saúde trabalham normal de 7h30 às 11h30, 1 às 5, né? Às 5 para os postos. Isso. E a gente tem o Centro de Atendimento Coronavírus e o ambulatório que está ao lado, que é das 8 às 20. Então, são mais esses 2 serviços que a gente tem na coordenação, que é o Centro de Atendimento Coronavírus e o ambulatório. Também temos o Centro de Fisioterapia, que fica na Paulo Brouro, que também está por gestão do ProSaúde. A Casa Lar também fica conosco, sob nossa gestão. Tem os 2 residencial terapêuticos, né, que estão em frente ao ProSaúde, que são lá de pessoas com algum distúrbio mental, sem vínculo familiar, que é interditado pela Justiça, e que é um local onde se sai do manicômio e volta para um convívio familiar, que são essas 2 casas. A Farmácia Popular está conosco. A Saúde Mental, né, CAISM, CAPS. E também o PAD, que é o Programa de Atendimento Domiciliar, que também está conosco. O CRAS não? Não, o CRAS não. O CRAS é com a Secretaria da Ação Social. Exato. Com relação ao horário, assim, os postos até às 5 e a unidade ali, ela só atende coronavírus hoje? Não, o ambulatório atende todas as situações ambulatoriais. Que não é urgência e emergência. Não é urgência e emergência. Tá. Porque, entenda assim, quando a gente chegou no ProSaúde, Gracira, o que aconteceu? Pela questão da pandemia, essa estrutura que o ProSaúde tinha, se montou 2 postos de saúde, aquele plantel que se tinha, o Centro de Atendimento Coronavírus e o ambulatório. 24 horas dia, 7 dias por semana. Mas já funcionava a UPA ali? Sim, a UPA já estava no 1º de maio antes, né? Mas a UPA não... Era só... Não, eu digo onde seria a UPA. Ah, sim. Então se tirou dessas equipes esse pessoal. E além disso, se tirou dessas mesmas equipes o pessoal para fazer a vacinação. E dessa mesma equipe se tirou o pessoal para fazer os test drive, que eu acho que foi uma das coisas mais fantásticas quando você parou para os test drive, depois da vacinação. Da mesma equipe, então o pessoal estava num limite que 2020 não pôde tirar férias, 2021 estava funcionando as férias, e o pessoal muito cansado. Imagina. O pessoal contraindo coronavírus, então tinha que afastar o pessoal, às vezes tinha familiar que também trabalhava na saúde, ou no hospital, no ProSaúde, então afastava os 2. Sem contar o estresse, né? Os postos anteriores fechados e eu tive que tomar uma decisão, que naquela época parecia um pouco até antipática para a população, de fechar o posto Belvedere, que é justamente perto da minha casa. Então me deu bastante, porque diretamente a minha família está no mesmo bairro e tal. Mas foi uma questão de números, é o bairro que tinha um pouco menos atendimentos e tinha a proximidade do bairro do Cinquentenário. Para compor essa equipe. Bom, agora, graças a Deus, a questão do coronavírus está diminuindo bastante, a vacinação foi fundamental para que isso decaísse. E agora começa, a gente conseguiu abrir os postos do interior, né, Vila Esperança e Burati, que estão tendo uns atendimentos muito bons, tem uma participação muito boa. Retomamos então o Belvedere de segunda a quarta-feira, né, na quinta e sexta eu utilizo essa mesma equipe para fazer na quinta Vila Esperança e na sexta o Burati. E o ano que vem a gente tentando equilibrar, a gente volta a trabalhar com esse posto também de segunda a sexta. Correu um boato que seria fechado o coronavírus ali por causa que diminuiu muito. Isso é verdade que vai ser ocupado por vocês ali do ProSaúde? Não posso falar a questão administrativa do ProSaúde. Não, o ProSaúde não pode levar a sede administrativa para um prédio público, né? É proibido pelo estatuto. Não, tudo é a questão da filantropia, né? Eu não posso estar dentro de um prédio público, né? Tá certo. A administração. Vai ser desativado ali? Não, a gente tem a programação. O que acontece hoje? Hoje eu tenho 2 médicos 12 horas por dia atendendo somente coronavírus por agendamento. Sim. E também temos 2 médicos atendendo ambulatório sem agendamento, demanda espontânea. Então aquela pessoa que está com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, torceu o pé, que não seria uma urgência, emergência para o hospital,
vai para o ambulatório. Né? A gente tem ele é anexo ou junto ao corona? Tá junto. É junto. Tá junto, né? No mesmo, antes tinha uma portinha do lado, como aumentou muito, né, a procura, a gente colocou no mesmo espaço, né? Porque fica melhor. Então as pessoas a gente atende em torno de 80, 70 pessoas por dia, só no ambulatório. E hoje cada vez menos a questão do Covid. Então a partir de janeiro a gente vai manter essa estrutura, mas porém com atendimento de livre demanda, sem mais marcação, mas isso a partir de janeiro, né? A gente vai divulgar um pouquinho melhor, para manter esse atendimento à população e desafogar um pouquinho o Hospital São Carlos e centralizar realmente lá a urgência e emergência, né? Nós tivemos 2 casos pontuais que eu vou te colocar para ver o porquê que aconteceu isso, né? Teve um caso de um menino que quebrou o punho às 13 horas e foi para o hospital e não tinha pediatra, né? Os postos não tem como fazer isso, né? Que seria uma urgência, quebrar um punho de uma criança. Sim, já aconteceu várias vezes assim, em outros bairros, aconteceu na América, em outros locais, porque a população procura o posto de saúde nessas urgências, e quando está perto não tem carro às vezes, né? Aí manda para o hospital. Quando aconteceu também semana passada, quando aquela motorista de ônibus conduziu o ônibus até o posto de saúde do 1º de maio, que o pessoal atitude legal, mas é a norma da empresa. Né? Apropriada, foi muito bem a motorista. É uma pena que não houve óbito, mas ela foi muito bem, a equipe também atendeu, foi muito bem. Conseguiram reanimar o paciente, mas depois ele acabou falecendo. Só para esclarecer, o paciente se sentiu mal dentro do ônibus e ela desviou o curso e foi para o hospital. Foi para o posto de saúde. Para o posto de saúde. 1º de maio. Então, às vezes, o que acontece? A gente tem que acolher o nosso paciente. Às vezes a mãe não tem condições de levar para o hospital. Aconteceu isso na casa, aconteceu uma criança que é de bicicleta na América, então ela vai para o posto já faz o encaminhamento para o hospital e liga, olha, está uma situação assim assada, a gente vai te encaminhar. Chama a ambulância da prefeitura e a ambulância leva o paciente para o hospital. Isso foi no interior. Então, ele se dirigiu a um posto, não sei aonde, e foi para o hospital. E o hospital só foi atendido da 1 da tarde às 20 horas da noite. Né? Então, ficou 7 horas esperando uma criança. Né? Isso é uma deficiência do hospital na pediatria. Eu não sei como é que está funcionando a questão do quadro. O que a gente tem acertado entre o Hospital, a Secretaria da Saúde e o Pró-Saúde é o quê? Que de segunda a sexta, das 8 às 5, atendimento nos postos, né? E depois às 19 tem o pediatra no hospital. Mas urgência e emergência sempre no hospital. Tem que ser lá. Né? Às vezes a gente acolhe, até no ambulatório o pessoal chega, caí, machuquei, então a gente recebe o paciente, já foi uma ambulância, leva para o hospital. Daí fica com o hospital o problema. Sim, o hospital conduz. Não vai responder tem sobre especialidade. Hospital, não precisa, né? Com relação à vacina, nós tivemos um caso dentro do nosso próprio convívio. A pessoa estava com sintomas de tosse, né, dor de cabeça, foi na UPA e a UPA disse que não tinha nada e que tomou um paracetamol e foi para casa. Né? Aí, como ele soube que no dia seguinte tinha um drive-thru para fazer o teste grátis, ele foi lá. Né? A dúvida é o seguinte, porque quando ele foi ali na UPA, a gente chama UPA coronavírus, sim. Né? Quando ele foi ali, ele perguntou, mas não consegue fazer o teste? Não, tu não tem motivo para fazer o teste. Né? O que a gente estranhou foi que no dia seguinte abriram o teste para todo mundo. Quer dizer, eu que não tenho sintoma, mas vou lá fazer, porque não dá nada, vou lá fazer o teste. Por que foi tomada essa decisão? Os testes estavam vencendo? Qual foi o objetivo? O que acontece? O teste rápido antígeno ele tem uma assertibilidade maior após 3 dias dos sintomas. Então, provavelmente o pessoal disse, olha, não vou te fazer o teste porque tu está com o 1º dia, 2º dia do teste. E é incômodo fazer também. Uma decisão do médico. Então isso eu não tenho como intervir nessa questão, certo. Porque é uma avaliação médica. Mas aí, normalmente, pessoal, ele tem uma assertibilidade maior a partir dos 3º dia dos sintomas. Se ele estava, às vezes, no 1º ou no 2º, o pessoal disse, olha, de repente, voltar outro dia. Os drives foram importantes, Glacir, pelo seguinte, né? A gente conseguiu... Drive de vacina ou de teste? De testes, né? Que foram abertos depois. Certo. Que a gente fez em muitas entidades, inclusive, é que a gente já fazia o teste, se dava positivo, a gente já tinha o médico no local que já fazia o atestado de afastamento e já dava a medicação. Isolava para não proliferar. Em muitos casos, é lógico que a gente fazia os testes em algumas entidades, pessoas que sabiam que estavam positivos e estavam circulando. Isso a gente pegou alguns casos, né? E até orientava, se você está afastado, foi feito o teste, melhor ficar em casa. Mas isso é uma questão médica, né? Eu não posso influenciar na decisão. Provavelmente aconteceu isso. Mas os testes foram importantíssimos. Quando a gente começou, a vacinação estava iniciando com os mais velhos em abril, março, né?
Então a gente via quem chegava no coronavírus muito mal era pessoas mais de idade. Com o tempo começou a descer a classe de idade, né? Que a vacina foi fazendo efeito. As pessoas mais idosas pararam de aparecer no centro do coronavírus. Começou mais jovens, 60, 50, 40 anos. E só que acontecia o quê, Glacia? Às vezes o pessoal vinha, que a gente chama, vinha com tudo, né? Às vezes o pessoal chegava azul, porque nós aqui temos mania de esperar um pouquinho mais pelas coisas, né? Tá. Só que a gente chegava com o paciente assim: olha, eu tenho que tratar minha diabetes, mas não estou tomando remédio. Eu tenho hipertensão, mas não estou tomando remédio. Eu estou obeso e mais o coronavírus. Então, não era o coronavírus em si que só atrapalhava. O coronavírus era aquele sopro para te derrubar, né? Então, tinha que, além de tratar o coronavírus, tinha que tratar a diabetes, que não estava sendo controlada, a hipertensão que não estava sendo controlada e também o Covid. Então, por isso que as pessoas tinham muita dificuldade. O que a gente está pretendendo, que é uma solicitação do gabinete do prefeito Jonas, o Fabiano Jonas e o secretário Clemundo, é a gente começar a tratar também muita prevenção. E não deixar as coisas acontecerem. O Covid mostrou uma experiência muito boa para nós nesse sentido. E cuidar mais, porque daí tu tens esse problema um pouco mais desacelerado. Então, a vacina foi importantíssima, né? As pessoas que não se vacinaram por algum medo, procurem a vacina, porque hoje quem está chegando mal, ou no centro de coronavírus, ou no hospital, é a pessoa que não tomou vacina, ou tomou vacina lá no início do ano, e não procurou tomar a segunda vacina. Isso é nítido. Hoje saiu uma estatística, não sei se foi tu que deu no espaço, não lembro bem. Tinha 5 mil jovens que não se vacinaram na cidade? Provavelmente foi o pessoal da vigilância sanitária. Tem uma classe, acho que entre 19 a 25 anos que não está procurando a vacina. Isso fica uma sugestão para quem não está se vacinando, né, de procurar a vacina, porque está mais do que comprovado que as maiores internações hoje é de não vacinados, né? Não vacinados. E até de mortes de não vacinados, né? A gente tem que pensar um pouquinho e lembrar que, se for analisar, março desse ano nós estava com todo o comércio fechado. Por causa disso. Exatamente. A minha esposa tem loja, a gente ficou com a loja inteira no mês de março, todo mês de março fechada. Pagando todas as despesas. Pagando as despesas. Então, tudo que a gente desejava naquele momento era vacina. A vacina hoje está disponível, a gente tem feito, a Vigilância tem promovido a Secretaria vários drives, várias estações de vacinação, e a gente não tem visto muita adesão. Então, se a gente não quer reviver um momento ruim para o comércio ou para toda a estrutura, a gente tem que ter adesão da vacina, né? A Vigilância Sanitária também está a teu encargo? Não, a Vigilância está com a Secretaria Municipal de Saúde. Tu só dá um apoio com relação logístico, cedência de pessoal, Porque assim, uma coisa que o povo não está se dando conta é que mesmo com a terceira dose, né, dose de reforço, ainda não é 100% imunizado a pessoa, né? Existe uma possibilidade ainda. Tu vai pegar Covid, provavelmente, mas não vai ter os sintomas e a gravidade que teria se não tivesse vacinado. Certo, mas ele poderá pegar Covid ainda, né? Sim. E o jovem que não se vacina, ele também pode passar para as pessoas de casa, né? Então, a gente preocupa muito porque a minha mãe ficou em casa todo o período possível e pegou Covid dentro de casa, né? Então, era uma situação bem injusta, né? Porque quem estava padecendo e morrendo eram as pessoas idosas que estavam em casa se cuidando. Que as pessoas circulavam, os jovens até continuavam em festas clandestinas e tal, e vinham abraçar os avós, e esse pessoal acabava contendo a doença. Então, eu acho que tem que reforçar isso aí, né, Carlos? Porque a vacina é importante. Saiu uma pesquisa recente aí que diminuiu muito a internação dos vacinados, e os que estão sendo internados é pessoas que não se vacinaram, né? Exato. E ainda tem uma teimosia da teoria da conspiração, que não é bom vacinar e tal. Isso é balela, né, gente? O importante é, se os médicos dizem que tem que se vacinar, vocês vão ouvir, às vezes, um vídeo de um cara lá que disse que tem um bichinho, que não sei o que. É uma pena. É uma pena, né? Uma pena. Carlos, por incrível que pareça, nós já passamos dos 20 minutos batendo um papo aqui, né? Com relação, assim, ao orçamento que foi enviado para a Câmara, que é público praticamente, o ProSaúde vai gerir perto de 20 milhões, né? Uma verba considerável, né? Isso tudo, hoje, está incluído as verbas que vem federal, tudo, sim, né? Município, federal. Tudo, né? Esse é o orçamento total, que poderá ser alcançado ou não, dependendo da situação, sim, né? Quantos funcionários vocês têm hoje no ProSaúde? No ProSaúde a gente tem em torno de 250 funcionários ativos hoje. 25% de todos os professores da rede. É bastante. É, né? Bastante, gente. Mas aí tu inclui tudo, inclusive aqueles que são pagos diretamente do governo, que é os que visitam as casas, tudo? Os agentes comunitários de saúde, eles não são
do ProSaúde, são da prefeitura. Da secretaria daí. Não são funcionários do ProSaúde, então não estão incluídos esses agentes. O teu maior número de funcionários é o atendimento nos postos? Nos postos. Em termos de médicos, mais ou menos, quantos o ProSaúde tem? Chutando? A gente tem entre CLT e PJ, né, que a gente tem muito PJ, então 70. É bastante, né? Bastante. Porque eles são turno de quantas horas no posto? No posto são um turno de 8 horas, né? 8 horas. 8 horas. Que fecha até às 5. Fecha até 5. Eu esqueci de incluir, inclusive, a gente tem também o CES, que é o Centro de Especialidades, também é gerenciado pelo ProSaúde, né? Onde é que é isso? O CES hoje ele fica lá no bairro Centenário. E o que faz o CES? O CES hoje, quando tu faz uma consulta no médico da saúde da família no posto, que ele te encaminha para um dermatologista, para um cardiologista, para um otorino, por dermato, aí esse atendimento é lá no CES, né? Então lá tem praticamente todas as especialidades? Todas as especialidades. Pediatra, inclusive? No pediatra ele fica na unidade. Pediatra, ginecologista, alguns postos em fisioterapia fica na unidade. Que é a maior procura? Maior procura. Unidade do bairro que a gente chama posto de saúde. Psicologia, todas as unidades do bairro tem psicólogos hoje, né? Que é uma demanda. Aumentou muito por causa da pandemia, né? Bastante. A necessidade da depressão. Carlos, alguma coisa que a gente não falou hoje, mas o assunto daria vários programas, né? Mas não vai faltar oportunidade. A casa está à disposição para esclarecer qualquer coisa que você queira, algum lançamento, uma coisa que é sempre falada, eu deixei por último, que em todas as campanhas políticas se fala que tem caixa preta na Ecofar, tem caixa preta no ProSaúde, né? E eu acho que o que está faltando realmente é uma transparência maior no site, para ter acesso. Hoje qualquer um entra na prefeitura e sabe o cargo, o salário, né, que é público e pode falar, que não é o caso do ProSaúde, né? Mas falta uma transparência para acesso, né, das pessoas para saber, recebeu tanto e passou para tanto. Tu tem essa vontade de fazer uma transparência maior no ProSaúde? Sim, eu preciso fazer, porque eu tenho até inclusive um apontamento, né, que a gente tem. Como a gente é uma empresa sem fins lucrativos e tem filantropia, a gente também recebe 3 vezes ao ano a auditoria externa, que é a mesma auditoria que também faz no hospital, né, em outras ações. Não é do Tribunal de Contas? Não, é uma auditoria externa que ele faz uma auditoria. Ele tem algumas indicações que ele fala, você tem que ter as publicações em site, né? E eu te confesso que a prioridade quando eu entrei no ProSaúde era fazer o sistema funcionar. Porque o povo depende muito do trabalho dessas pessoas que... Diariamente. Que não tem plano de saúde e precisam muito dessa questão do atendimento. E essa questão do site a gente vai ter que sim trabalhar, porque até então, assim, o pessoal fala a questão da caixa preta, a gente presta conta de todas as notas, tudo a gente só recebe quando a gente apresenta a nota fiscal de serviço para a prefeitura. Então a gente está à disposição a qualquer momento, a qualquer hora, qualquer questionamento que a sociedade tem. Com relação até, inclusive, eu respondi há pouco tempo um ofício da Câmara de Vereadores, que solicitou algumas informações que a gente prestou para eles, né, de uma forma adequada. Também a gente tem que atender hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é diferente da área pública. Eu posso colocar os dados dos gastos, mas não posso colocar os valores de salário de cada pessoa. A gente pode colocar o valor da folha total, né? Certo. Mas é uma questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas a gente tem sim essa ideia de apresentar, porque quanto mais transparente, quanto menos dúvidas que a população tiver, fica mais fácil também para a gente controlar e gerenciar, né? E até trabalhar, né? Porque daí para com essas acusações e tal, né? Porque enquanto não tiver transparência, tu vai levar essa pergunta sempre. E o caixa preta do ProSaúde, né? A transparência de que ela existe, né? Porque o ProSaúde tem, e eu vou te dizer o seguinte, olha, o ProSaúde existe há mais de 20 anos, né? Certo. E Farroupilha teve diversos problemas com prefeitos, né? E nenhum foi por causa do ProSaúde. Nenhum prefeito teve problema por causa do ProSaúde, porque normalmente as contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, pela auditoria de filantropia, alguns apontamentos são feitos, a gente está corrigindo, né, que fez algumas questões das gratificações que não eram registradas, por que cediam, por não recediam, por isso que eu trouxe esse gestor do RH para me ajudar nessa questão, tá sendo tudo revisto e organizado. A gente quer deixar um trabalho de se orgulhar, entendeu? Muito assim, bem. Eu não queria é o teu nome que está lá, né? Eu não quis me expor, porque eu quis contribuir dessa forma, né? Para deixar um trabalho que Farroupilha continue sendo, né, uma referência na saúde nos outros municípios, que a gente sabe que muita gente procura o município para a saúde. E que a gente possa se orgulhar, dizer que no passado a gente passou por uma entidade que não vai ser para sempre, que a gente vai ficar ali, porque é uma questão de passagem, e fez um bom trabalho. Muito bem. Só para lembrar, teve um ex-prefeito que pegou o dinheiro do ProSaúde, prometeu devolver e não devolveu, e hoje continua na administração, né? Então, isso, o problema sempre teve, viu, Carlos? Mas não assim nessa proporção de afastar prefeito, coisa assim.
Mas assim, o que a população cobra é o seguinte: a prefeitura dá dinheiro e a prestação de conta é para a prefeitura. Então essa prestação de conta para o cidadão não importa, porque Sim. é quer dizer, o padrinho dá dinheiro e o afilhado presta conta. Não é uma coisa transparente como a prefeitura hoje é obrigada a fazer, Sim, né? sim. Então eu acho que é bastante urgente esse site, que vai acabar com muita desconfiança, Claro. que a gente sabe que tem um conselho, tem gente séria no conselho e tudo, né? Mas eu acho que é importante isso aí, né? Te deixo com as considerações finais. Muito obrigado pela tua presença e estamos à disposição. Eu agradeço muito, eu fico muito feliz. Talvez, acho que na minha vida, a equipe que eu mais estou sendo feliz em coordenar é a equipe da saúde, né? Um pessoal fantástico de trabalhar. Às vezes eu acho que me dá muito orgulho. O que a gente tem levado muito para as equipes é que o usuário do SUS ele não está ali sendo atendido de favor, né? A gente tem que atender de uma forma carinhosa, a gente tem que atender de uma forma como atende o comércio e os serviços atendem qualquer cliente. Ele é o nosso número 1 quando está na nossa frente. A gente tem tentado levar isso para todos os nossos colaboradores e funcionários. E a gente tem sido muito feliz porque a equipe tem respondido muito bem. É uma equipe fantástica, né? Porque a gente tem trabalhado. E a gente tem, junto com a secretaria e com o gabinete, o prefeito Fabiano e Jonas, tem nos dado muito suporte. É bacana, porque a gente conhece muitos municípios, sabe? E a gente vê que muitos municípios têm muito dinheiro de arrecadação, porque o porte das empresas que existem lá também são grandes. Mas quando não há o interesse do agente público, do prefeito, do vice, do secretário em agir em prol da população, não acontece. E tenho visto em Farroupilha essa ação, é bem bacana. E isso que me deixa mais feliz nesse trabalho que eu estou desenvolvendo. Eu agradeço muito e muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Valeu.